Boa noite. Rony Lessa e Elcio de Queiroz, assassinos confessos de Marielle Franco e Anderson Gomes, são condenados. 78 anos de prisão para Lessa e 59 anos para Queiroz. Lula faz reunião com governadores e propõe união para combater o crime organizado. E você vai ver também. Desemprego cai a 6,4% no trimestre terminado em setembro. É a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da PNAD contínua desde 2012. Bombeiros seguem trabalhando no resfriamento do incêndio que atingiu um prédio comercial no Brás, em São Paulo. A Associação de Lojistas calcula prejuízo de 30 milhões de reais. E nós vamos acompanhar ao vivo as imagens do fim do julgamento de Marielle Franco e Anderson Gomes, que foram assassinados há pouco mais de 6 anos. Acabou de sair a sentença do Tribunal do Júri, essa que fala é Aniele Franco, irmã de Marielle Franco e ministra da Igualdade Racial. Os parentes, a mãe de Marielle, o pai, a filha, que é essa de camiseta preta, Guiara Santas, todos muito emocionados. A sentença saiu depois de uma espera angustiante, aflitiva e muito emocionante. Vamos ouvir um pouco do que a Aniele fala, por favor. Ela sempre nos guiou e vai sempre nos guiar. Assim a gente vai seguir, de cabeça erguida, porque a minha irmã é, assim como Anderson, pessoa honesta. Então tá aí a fala, né? O discurso emocionado da Aniele Franco, depois dessa espera angustiante. A gente teve há pouco, a juíza leu a sentença, a condenação do Tribunal de Júri, tanto o Elcio de Queiroz, que era o motorista naquela noite em que Marielle e Anderson foram assassinados, como Rony Lessa foi o atirador, o matador de aluguel, são assassinos confessos da Marielle Franco. E justamente por causa dessa confissão e por causa do acordo de delação premiada, eles terão um cumprimento, um tempo de cumprimento de pena menor. Ali vocês acompanham a Mônica Benício, essa de camiseta branca, né, que era a mulher de Marielle Franco e foi eleita vereadora agora pelo PSOL no Rio de Janeiro. Logo atrás dela está o Marcelo Freixo, ex-deputado federal, e também com quem Marielle começou a carreira política. Ela era assessora de Freixo e depois ascendeu e foi eleita vereadora do Rio de Janeiro até ser barbaramente assassinada na noite do dia 14 de março de 2018. Acho que foi o crime político, talvez o crime político mais importante, mais chocante, mais lembrado mundialmente desse século, né? O assassinato da vereadora Marielle Franco. A gente está tendo um probleminha aí com a transmissão da imagem, tem dado umas congeladas, mas a gente vai trazer a cobertura completa desse assunto ao longo da edição do Rede TV News. Você vai assistir aos principais trechos, aos principais momentos desse julgamento e da sentença que põe fim a essa espera angustiante dos familiares, dos parentes e dos amigos e também, por que não, da sociedade brasileira. Bombeiros continuam o trabalho de rescaldo do incêndio que destruiu cerca de 200 lojas em um shopping no bairro do Brás, na região central de São Paulo. O trânsito foi liberado em algumas das vias interditadas e o fornecimento de energia elétrica na região foi quase totalmente retomado. O repórter David Diogo está lá acompanhando e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, David. Aí onde você está, bem pertinho do shopping, continua interditado, não é? Exatamente, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos acompanham. A área onde ocorreu o incêndio continua interditada. Lembrando que não há risco de desabamento do imóvel. Neste momento, ao menos 10 viaturas e 23 homens do Corpo de Bombeiros atuam, no serviço de rescaldo. O próximo passo é com a Defesa Civil, que vai avaliar aí os danos causados na estrutura do prédio. Vamos lembrar aqui que 13 linhas de ônibus continuam com desvio de rota e que o Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito para apurar de fato as causas desse incêndio. Inclusive, o próprio MP pede que urgência nesse caso, já que o auto de vistoria estava vencido. A Prefeitura de São Paulo disse que o laudo, a vistoria ali de segurança estava aprovado desde 2022 e que é
é válido até 2027. Alguns comerciantes conseguiram abrir suas lojas hoje, mas eles relataram, assim, quando a gente chegou por aqui, conversando com alguns proprietários, que não conseguiram faturar nem 40%, né, da renda de um dia comum. Esse imóvel que está aqui ao lado do estabelecimento não tem risco de desabar, foi autorizado para que os moradores pudessem vir retirar, né, alguns objetos, alguns pertences. Algumas famílias estão, inclusive, morando, já está autorizada, né, a moradia, né, o retorno deles para esse imóvel, já que está avaliado e que não tem risco de desabamento. Hoje cedo, o repórter Giovanni César veio acompanhar parte dos trabalhos do Corpo de Bombeiros e conversou com os comerciantes que perderam tudo. Vamos acompanhar. A quinta foi marcada pelo início de uma nova fase no trabalho de controle do incêndio. Confinar os focos para evitar que as chamas recomecem e atinjam imóveis vizinhos. É a fase onde a gente movimenta o que tem de carga de incêndio. Então aquela pilha de roupa, aquela pilha de brinquedo, aquela pilha de material que ainda pode pegar fogo, então a gente movimenta, umedece, molha ela para diminuir a temperatura e para que a gente não tenha uma reignição. Segundo o Corpo de Bombeiros, na hora do incêndio, os chuveiros hidráulicos não funcionaram. Os equipamentos são obrigatórios e poderiam evitar que as chamas se alastrassem e atingissem todo o edifício. O AVCB, Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros, está vencido desde agosto. É um documento que ele atesta que as medidas de segurança contra incêndio daquela edificação foram instaladas e estão funcionais, né? Eu estou falando de extintor, eu estou falando do sistema de hidrantes, eu estou falando da sinalização de emergência, eu estou falando de saída de emergência e eu estou falando de sprinkler, que são esses chuveiros automáticos. Esse chuveiro automático ele tem a principal função de confinar princípios de incêndio. A Associação de Lojistas do Brás calcula que o prejuízo pode chegar a 30 milhões de reais. As lojas nas imediações do shopping sofrem por terem que fechar as portas em uma época de crescimento nas vendas. Está fechada, desde ontem a gente não conseguiu trabalhar porque não tem, você vê a situação que está aqui e a gente está todo mundo parado, os funcionários estão tudo parados, a gente tem outra loja aqui na frente, alguns estão lá e os outros estão para casa. Eu tinha 3 funcionários ficaram desempregados, desesperados, chorando. Qual o tamanho do prejuízo? O prejuízo da gente lá dá uns 200 mil. O Sindicato dos Comerciários montou um plantão na esquina do shopping. O objetivo é preservar os empregos através de medidas como férias coletivas. Mesmo que o trabalhador não tenha realmente aquelas férias ou aquele crédito, um banco de horas, nós podemos formalizar um acordo para dar uma segurança jurídica para o trabalhador e para o empregador para formalizar e garantir. Por quê? Porque às vezes tem filiais, remanejar para outro local. A preocupação do sindicato, primeiro, é a garantia do emprego do trabalhador. A proposta coincide com o que pensa o presidente da Associação de Lojistas. O Brás hoje ele tem outros shoppings que comportariam esse pessoal, né? Aí é questão de negociação entre eles, mas assim, teria para onde eles irem. Isso eu tenho certeza que tem. E daqui a pouco, o fim de uma angústia que durou 6 anos. Rony Lessa e Elcio de Queiroz, assassinos confessos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, são condenados a mais de 50 anos de prisão. Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. E vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com a Valéria Luizetti. Boa noite para você, Valéria. O que o senhor nos conta para sexta-feira? Pois é, boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a você que nos assiste. Amanhã as chuvas continuam marcando presença em muitas regiões pelo país, inclusive em novas áreas. Como nós podemos conferir aqui no nosso mapa, principalmente nos estados do norte e do centro-oeste, inclusive Mato Grosso do Sul, que até hoje as chuvas não estavam tão intensas. Dia firme, principalmente nos estados do Nordeste, também no Amapá, no Norte, e também em parte ali do Sul, até o litoral centro-sul do Rio de Janeiro. Falando das temperaturas, amanhã elas se mantêm elevadas em todo o país.
No norte e no centro-oeste, máximas que ultrapassam 35 ou 36 graus. Já no nordeste, as temperaturas máximas reduzem um pouco se comparado com hoje, mas ainda assim acima dos 30 graus. Já no sudeste e no sul, as temperaturas seguem subindo. Já que estamos falando do sudeste, amanhã máxima de 31 graus no Rio de Janeiro, 29 em Belo Horizonte e também 29 em Vitória. Dia ensolarado na capital carioca, possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em Belo Horizonte e dia nublado em Vitória. Em São Paulo, o dia promete ser mais quente do que hoje, máxima de 28 graus. Também deve ser um dia aberto. O calor continua até o final de semana, até o sábado. Então, essas temperaturas máximas começam a cair em direção à próxima semana. Com relação às chuvas, elas devem marcar presença muito mais no sábado, 7,7 milímetros. E como nós podemos conferir aqui, a próxima semana deve ser de bem mais chuva do que foi essa. Amanda e Augusto. Vamos aproveitar o solzinho, né, Valéria? Até porque hoje é seu aniversário, são 30 primaveras. Enquanto está nessa idade, a gente pode até revelar quantos anos tem. Seja muito feliz. Parabéns para você, querida. Happy birthday, Valéria. Obrigada. Boa noite, até amanhã. Boa noite, comemore. O litoral norte de São Paulo será usado em um projeto piloto contra desastres naturais. O programa foi lançado hoje pelo governo paulista. O projeto será gerido pelo Instituto de Pesquisas Ambientais, o IPA, em conjunto com a Defesa Civil. Eles vão analisar e monitorar desastres que dependem de informações geológicas. O objetivo é ampliar o uso de ferramentas que possam identificar situações de emergência o quanto antes e emitir alertas. As informações serão projetadas nos monitores que compõem a plataforma. É feita uma coleta própria de dados e cálculos matemáticos desenvolvidos por pesquisadores que são processados nos sistemas do Instituto, gerando resultados diretos para aplicação em políticas públicas. Agora, além de tudo que a gente tem da perspectiva meteorológica, por exemplo, também dessa parte geológica, geotécnica, que a gente está agregando para ter cada vez mais precisão. Quando você tem cada vez mais o aprimoramento da precisão, você sabe, e o gestor municipal, estadual também, aonde, por exemplo, eu vou fazer uma intervenção de obra, aonde é mais risco, menos risco, também olhando para o solo, que eu preciso fazer um reservatório. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, serão investidos R$2,5 milhões no projeto, que inclui a construção de ferramentas de identificação de riscos e dados sobre acidentes relacionados a deslizamentos e inundações. A princípio, somente as cidades de São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba serão beneficiadas com o projeto, mas a ideia é levar o programa a outros 645 municípios mapeados com alto risco de acidente no prazo de 2 anos. É uma ferramenta que ajuda muito, a gente realmente acho que é agregar tecnologia no trabalho de proteção da vida, no trabalho de mitigação de risco. O novo júri de Paulo Cupertino foi marcado para o dia 20 de março de 2025, após o julgamento anterior ter sido anulado pela Justiça no mês passado. Cupertino demitiu o próprio advogado, alegando não confiar mais nele para fazer a defesa. A decisão do réu ocorreu após o depoimento da filha dele, que testemunhou contra o pai. O empresário é acusado de matar a tiros o ator Rafael Miguel e seus pais em 2019. Com o novo julgamento, 7 novos jurados serão escolhidos. A previsão é de que a audiência dure 2 dias. A Justiça da Bahia determinou a prisão preventiva de 3 homens suspeitos de matar o DJ e ex-ator mirim João Rebelo. Os suspeitos foram identificados como Felipe Souza Bruno, Anderson Nascimento Sena e Wallace Santos Oliveira. Segundo a polícia, a vítima foi morta por engano e não tinha nenhum envolvimento com atividades criminosas. O assassinato foi há 1 semana em Trancoso, na Bahia. 36 suspeitos investigados por abuso sexual infantil foram presos hoje durante uma grande operação em 20 estados e no Distrito Federal. Os criminosos usavam plataformas e jogos online para se aproximar e atrair as vítimas, na maioria crianças e adolescentes. A investigação, coordenada pelo Ministério Público de São Paulo, envolveu policiais militares e teve ajuda até da Agência de Investigação dos Estados Unidos. Os investigados que criavam um ambiente
para atrair crianças para poderem ser molestadas. Então, um investigado solteiro que tinha em casa grande quantidade de brinquedos e de roupas infantis usadas que ele usava com suas vítimas. No Piauí, um suspeito foi preso na cidade de Alvorada do Gurgueia durante as buscas. Um outro jovem de 19 anos foi detido em flagrante após os investigadores encontrarem material de pedofilia no celular dele em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Em Campinas, um porteiro confessou que estava em mais de 100 grupos online com imagens de abuso e exploração sexual infantil. Foram presos ao todo 36 envolvidos com a rede criminosa que produz, armazena e compartilha material de abuso sexual infantil na internet. Com suspeitos, a Força Tarefa apreendeu 80 dispositivos eletrônicos que agora serão periciados. A operação de hoje ainda cumpriu 92 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Alguns imóveis eram de luxo. É impressionante como os perfis são muito variados. Não dá para a gente colocar numa caixinha, às vezes o erro está justamente aí. Então são pessoas de idades diferentes, de 20 a 60 anos, são pessoas de condições sociais diferentes. Nos demonstra que o perigo é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Os suspeitos podem responder pelos crimes de estupro de vulnerável e veiculação de material infantil pornográfico. Se condenados, podem cumprir de 4 a 8 anos de prisão. A gente sabe da correria, né? Eu sou mãe, muitos que estão em casa nos ouvindo agora são pais e mães que têm uma rotina puxada, mas deixar os filhos no celular sem um acompanhamento não é viável. Nós sabemos dos riscos, o quanto a criança ainda é inocente, o quanto o adolescente ainda está num processo de desenvolvimento. Uma quadrilha que convencia aposentados e pensionistas a fazerem empréstimos bancários foi alvo da Polícia Civil no Rio de Janeiro. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na zona sul da capital fluminense e nas cidades de Magé e Niterói. De acordo com as investigações, os criminosos movimentaram mais de R$1 bilhão, favorecidos também por um esquema de pirâmide. 39 pessoas foram denunciadas pelos crimes de estelionato e organização criminosa. A Justiça suspendeu provisoriamente o leilão realizado pelo governo do estado de São Paulo para formalizar uma parceria público-privada que terceiriza a responsabilidade da construção e manutenção de escolas estaduais. A decisão atende a um pedido do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado, que cita um risco de comprometimento do princípio constitucional de gestão democrática da educação pública. Além de suspender os efeitos do leilão realizado na última terça-feira, está suspensa a realização do leilão referente ao segundo lote do projeto, que prevê a construção e manutenção de 33 novas escolas, que devem atender 35 mil estudantes nos ensinos fundamental e médio em 29 cidades paulistas. O governo de São Paulo informou que não foi notificado da decisão e que, assim que isso ocorrer, vai analisar o caso e recorrer. Domingo tem o primeiro dia do Enem. Alunos de todo o país estão na reta final de preparação para o exame. Pela segunda vez, a Manuela participará do Enem. Ela se diz mais preparada e confiante para a prova. O ano passado serviu muito para mim ensinar como estar no cursinho e como estudar de verdade. Porque você tem a sensação que é muita coisa que você não vai conseguir. Mas esse ano acho que me ajudou muito nisso, a focar nas minhas dificuldades e não estudar o que eu já sei. Vinícius, que quer cursar a faculdade de Direito, adotou a tática de ficar mais tempo no cursinho preparatório. A gente fica aí a tarde inteira estudando, tem o plantão também, o plantão de redação, que é um atendimento de meia hora. A gente utiliza esses recursos para se preparar. Acabo ficando aqui até bastante tarde, assim, por volta das 8 horas da noite. Então, quando eu chego em casa, só quero descansar. Eu janto, tomo um banho e capoto, porque no dia seguinte tem mais. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em 1.753 municípios nos dias 3 e 10 de novembro. São mais de 5 milhões de candidatos. São Paulo, Minas Gerais e Bahia lideram o ranking de inscritos. Esse coordenador de cursinho dá algumas dicas nessa reta final de estudos. A primeira ressalva que a gente faz, o primeiro reforço que a gente faz nas orientações é prever esse deslocamento, se possível conheça antes o seu local de prova para que não seja surpreendido nesse trajeto, Outra questão super importante é levar a documentação, o cartão de confirmação de inscrição, o documento com foto, São sempre documentos importantes para você ter junto na hora de entrar no seu local de prova. Caneta,
olha o edital, vê a caneta preta, transparente, com tubo transparente, tudo isso é fundamental para a prova. O INEP já disponibilizou aos candidatos o cartão de confirmação com local de provas. Para conferir o documento, basta acessar a página enem.inep.gov.br/participante, utilizando login e senha. A gente entende que a véspera da prova, ou os dias ali que antecedem essas duas provas, esses 2 dias, são momentos para que a gente esteja num outro prisma, que é o do relaxamento, que é da recuperação, que é o do descanso, que é buscar atividades que te coloquem num outro nível de concentração, atividades relaxantes, de lazer com a família, filmes, livros, né? Então buscar um pouquinho desse equilíbrio nessa reta final, né? Então não dá para querer redobrar a carga de estudos na véspera da prova, porque pode levar a fadiga em vários níveis, né? Psicologicamente falando, fisicamente falando, e que é o que a gente não quer nesse momento. A gente quer todo mundo muito íntegro para a realização dessas provas. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,4% no trimestre terminado em setembro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE. A taxa de desocupação é a segunda menor da série histórica, que teve início em 2012. Com a queda no desemprego, o número de trabalhadores do país subiu para 103 milhões, um novo recorde da PNAD contínua. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, adiou para 11 de novembro o prazo para que a Controladoria Geral da União entregue um levantamento sobre o pagamento de emendas parlamentares a organizações não governamentais, a ONGs, né? O prazo inicial terminou ontem. O pagamento está suspenso desde agosto, até que governo e Congresso adotem regras para dar mais transparência ao uso dos valores. Flávio Dino também pediu uma auditoria sobre o que já foi repassado. O ministro afirmou que a Controladoria Geral da União tem se esforçado para cumprir a determinação. Por isso, concordou em adiar o prazo. O presidente Lula se reuniu com governadores, ministros e parlamentares para apresentar a proposta de emenda à Constituição que muda a forma de combater o crime organizado. Vamos a Brasília falar com o repórter Igor Damasceno, que traz para a gente ao vivo todos os detalhes dessa notícia, né, Igor? Boa noite para você. Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Essa reunião terminou há pouco aqui no Palácio do Planalto. O objetivo do governo federal é anexar à Constituição o Sistema Único de Segurança Pública e integrar as forças de segurança federais com as dos estados. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal se tornaria uma polícia ostensiva, responsável não só pela segurança das rodovias, mas também de ferrovias e hidrovias. A PRF, então, auxiliaria as polícias militares dos estados junto à segurança das cidades. Já a Polícia Federal participaria da investigação de crimes com a Polícia Civil. Atualmente, a PF só investiga um caso quando é acionada por alguma autoridade. Outra mudança seria o compartilhamento automático de informações sobre investigados. Atualmente, um criminoso pode ter várias fichas criminais se cometer um crime em 2 ou mais estados. Isso pode atrapalhar o processo de captura. O governo federal disse que a autonomia dos estados não seria desrespeitada com essa proposta de emenda constitucional. E durante o anúncio da PEC, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente Lula reforçaram que o crime organizado não é mais um problema local, e sim nacional, porque as facções criminosas estão se ramificando pelo país. Vamos ouvir. E nós estamos dispostos a discutir quantas horas for necessárias, quantas reuniões for necessárias, através dos nossos secretários, através dos nossos representantes no Poder Judiciário, para que a gente possa apresentar uma proposta definitiva de combate ao chamado crime organizado, que está hoje espalhado em todo o território nacional. De maneira que a criminalidade mudou do ponto de vista de sua natureza, e é preciso então que nós nos atualizemos também do ponto de vista institucional e ousamos então apresentar uma proposta
de alteração da Constituição para encarar essa realidade exatamente neste sentido, para combater a nacionalidade, a criminalidade a partir de um ponto de vista nacional e não mais apenas local. Com os governadores, outras reuniões vão ser marcadas nas próximas semanas antes de ser levada ao Congresso Nacional. Por se tratar de uma PEC, precisa de aprovação em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, para que, enfim, seja promulgada pelo presidente do Congresso. Voltamos ao estúdio. É isso, Igor. Muito obrigada por isso tão importante esse trabalho de convencimento, né? Primeiro os governadores, que obviamente influenciam também como os deputados votarão e senadores. Mas 2 partidos anunciaram apoio à candidatura do deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, à presidência da Câmara. Se os parlamentares seguirem as orientações das legendas, o deputado já tem maioria para se eleger. Hugo Mota é o candidato do atual presidente da Câmara. O apoio de Arthur Lira foi anunciado na última terça-feira e de lá para cá, 8 partidos seguiram o mesmo caminho, o que em tese já garante uma ampla maioria ao candidato. Para se eleger, Hugo Mota precisa de 257 votos, metade mais um dos 513 deputados. Hoje recebeu o apoio do PCdoB e do PV. Ontem, o PT do presidente Lula, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e o MDB também anunciaram o apoio formal. Podemos, Republicanos e PP já tinham declarado apoio. Juntos, esses partidos somam 324 deputados. O candidato tem uma boa comunicação tanto com a direita quanto com a esquerda e promete dialogar com todos. Então, a nossa condução, chegando à presidência da Câmara dos Deputados, será uma condução de ouvir a todos, de poder buscar, repito, com equilíbrio, conduzir a casa para que possamos produzir positivamente em favor da população brasileira. Mas o apoio formal desses partidos não garante que o Hugo Mota terá todos esses votos. A eleição é secreta, o que dá brecha para o que chamam de traição. É que alguns deputados costumam não seguir a orientação dos partidos. Por isso, mesmo diante desta aliança, outros deputados pretendem manter a candidatura. O deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil, chegou a ser cotado como candidato de Lira, mas foi preterido e enfrenta resistência até dentro do partido que oficialmente desistiu de apoiar a candidatura. Ele, no entanto, segue confiante. Mantenho o candidato, minha candidatura não é minha, nunca tratei no pessoal, é nossa, é do meu partido e dos partidos que me apoiaram. Então eu tenho que sempre estar submetido a uma avaliação deles. Além de Hugo Mota e Elmar Nascimento, o deputado Antônio Brito, do PSD, almeja a cadeira da presidência. Brito e Elmar fecharam um acordo de apoio recíproco em caso de segundo turno. Para isso, precisam garantir que Hugo Mota tenha menos de 257 votos. No programa É Notícia desta noite, Kennedy Alencar conversa com Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Na entrevista, o ministro falou sobre a sucessão na presidência da Câmara dos Deputados. Sobre a Câmara, eu acho, o presidente Lula está com uma ideia que eu acho correta. Qual que é a ideia dele? Vamos fazer uma sucessão do Lira não competitiva, para que tenha confluências. E nesse sentido, eu vou por esse caminho, que é o caminho da confluência para a sucessão do Lira, né? E, portanto, eu sou pelo caminho de o PT acompanhar essa sucessão com o Lira. Mas decidir agora se vai de Hugo Mota ou dos candidatos? Eu acho que tem que ir com o candidato do Lira. A minha opinião, sempre fui a favor. Então. É o Hugo Mota, e não pode ter o conteúdo de anistia na campanha. Quer dizer, se tiver esse conteúdo, nós não devíamos embarcar. Porque o Lira fez uma jogada ali, tirou da CCJ, mas disse que vai criar uma comissão para analisar a anistia. É isso, eu acho que se isso for sinônimo de engavetamento, esse é o caminho melhor. Paulo Teixeira afirmou que considera as ações ilegais e as declarações feitas pelo candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, e pelo governador Tarcísio de Freitas como crimes eleitorais. O Marçal,
ele é um sofisticado manipulador da internet brasileira. Não tem nenhum conteúdo. Ele é um sujeito sem nenhum prurido. Ele não tem nenhum limite ético. Ele é antiético, né? A ponto de inventar um laudo que era falso e levar às redes no último dia da eleição. No último dia da eleição. Então, eu espero que o povo brasileiro o derrote. Agora, ele cometeu um crime. E todos que cometem crime eleitoral têm que pagar caro. Eu acho que 2 cometeram nessa eleição crimes eleitorais gravíssimos. Um foi Pablo Marçal. Tá. E o outro foi o governador Tarcísio. O governador Tarcísio também cometeu um crime na reta final da campanha, quando ele atribuiu à inteligência do governo dele um bilhete apócrifo, a ideia de que o PCC estaria recomendando o voto no Boulos. Ele associou o PCC ao Boulos no dia da eleição. No dia da eleição. Sendo um agente Sendo que no debate político, todo o PCC estava associado ao Ricardo Nunes, porque tem um cunhado do Marcola, que é chefe de gabinete na Secretaria de Obras da Prefeitura de São Paulo e que ocupa um cargo de confiança, e só ocupa cargo de confiança quem o prefeito permite ocupar. Então, eu acho que o Tarcísio também cometeu um crime grave. Eu espero que a justiça brasileira puna os 2. O ministro do Desenvolvimento Agrário falou também sobre o pedido de anistia de Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. Essa sucessão para as presidências da Câmara e do Senado, e o Bolsonaro tentando embolar nisso daí um projeto de anistia. Não foi julgado ainda. O que você acha disso? Primeiro, Kennedy, foi interessante o Bolsonaro ir ao Congresso pedir uma anistia, sendo que o Supremo ainda não julgou. Então ele já dá por certo que ele vai ser condenado, que ele cometeu os crimes. Então ele já está pedindo a impunidade, tá certo? Eu acho que o Congresso Nacional não pode cair. Vai ser, digamos assim, uma impopularidade imensa para o Congresso Nacional aprovar uma anistia para o Bolsonaro, né? Ele tem que se ver com a justiça. E aí ele tem que se defender. Ele deveria estar preocupado com a defesa dele e não com uma eventual anistia à sua condenação. O programa É Notícia vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. O presidente Lula esteve no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para fazer exames e avaliar a evolução do ferimento na cabeça provocado por uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada há 2 semanas. De acordo com o boletim médico, o quadro de Lula é bom e estável e ele pode seguir trabalhando. Daqui a 3 dias, o presidente vai passar por uma nova bateria de exames. O corpo do pianista brasileiro Arthur Moreira Lima foi enterrado hoje em um cemitério de Florianópolis, Santa Catarina. O músico morreu ontem aos 84 anos. Ele lutava contra um câncer no intestino desde o ano passado. Arthur Moreira Lima nasceu no Rio de Janeiro e começou a tocar piano aos 6 anos. Ficou conhecido por interpretar composições de Chopin, Liszt e Villa-Lobos. Tornou-se conhecido mundialmente ao ficar em 2º lugar na competição internacional de piano Frédéric Chopin em 1965. Ele deixa a esposa e 3 enteados. Que lindo. E agora, direto para o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha mais um sorteio da Caixa. Nós voltamos logo em seguida. Fique com a gente. 6 anos e 7 meses depois do crime, a Justiça do Rio de Janeiro condenou os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz pelas mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em um júri que durou 2 dias. O repórter Tony Vendramini acompanhou todos os detalhes e traz agora as informações ao vivo para a gente. Finalmente, um desfecho para esse crime bárbaro, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o que a gente pode dizer aqui, o que vimos aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi uma noite de muita emoção, principalmente no momento da leitura da sentença. Familiares da Marielle e do Anderson Gomes comemoraram, aplaudiram,
se abraçaram e choraram muito com as condenações do Rony Lessa e do Elcio Queiroz. Como vimos anteriormente, Rony foi condenado a 78 anos e 9 meses de prisão e Elcio a 58 anos e 8 meses. Ao ler a sentença, a juíza Lúcia Glioche afirmou que a condenação era uma mensagem aos executores de Marielle e Anderson e também aos muitos Rones e Elcios que ainda existem por aí pelo Brasil. Vamos ouvir. Ao chegar ao Tribunal de Justiça hoje de manhã, Aniele Franco, irmã de Marielle, comentou o depoimento de Rony Lessa, assassino confesso da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Eu acho que todo mundo tem direito de se arrepender, né? Nós somos seres humanos, mas o que a gente realmente precisava era que a minha irmã estivesse aqui, né? Não cabe a gente agora aceitar, perdoar nada, né? Ele vai pagar pelo que fez, sendo ali esse réu confesso, e a gente espera por justiça. A resposta foi ao pedido de perdão feito por Lessa durante o depoimento dele no Tribunal do Júri. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e com absoluta sinceridade e arrependimento, pedir perdão às famílias do Anderson, da Marielle, a minha própria, a dona Fernanda e a toda a sociedade pelos fatídicos atos que nos trazem aqui. Rony Lessa falou por cerca de 2 horas. Ele deu detalhes do crime desde o planejamento até a execução, na noite do dia 14 de março de 2018. O assunto começou no finalzinho de 2016 para 2017. Surgiu uma oferta com a seguinte palavra: nós temos uma coisa para ficar milionários, para ficar ricos. É uma coisa assim fenomenal. Ponto. Ele disse que cogitou matar Marielle quando ela saísse de um evento, mas mudou de ideia porque havia um prédio da Polícia Civil na região. Seria... A afronta já foi, porque era uma vereadora em pleno exercício de sua função, já era uma afronta. E praticamente no pátio da Secretaria de Polícia Civil seria mais afronta ainda. Rony Lessa afirmou que a primeira proposta recebida foi para matar o então deputado Marcelo Freixo e que ele considerou o crime como inviável. O ex-PM disse que a morte de Anderson foi acidental, resultado do uso de uma munição inadequada. Eu fiz os disparos, eu tentei concentrar o máximo no alvo, que era a vereadora Marielle, sabendo do risco, corri o risco, sabendo do risco, que aquela munição não era apropriada para aquilo, era uma munição de 9 milímetros, é a munição mais perfurante que tem do calibre de 9 milímetros, porque ela parece uma ponta, parece até uma ponta de um lápis. Então, não é uma munição apropriada. Então, se tem um revólver, por exemplo, somente a vereadora teria falecido. Não, mas eu concentrei na vereadora Marielle, porém, sabendo do risco que ocorria, sabendo que podia atingir outra pessoa. Questionado se havia focado na cabeça de Marielle ao efetuar os disparos, respondeu: foquei. Em seguida, o outro réu, Elcio de Queiroz, prestou depoimento. Ele afirmou que foi convidado por Lessa para participar de um trabalho e que só soube que Marielle seria executada momentos antes do crime, enquanto já dirigia o carro que levava o atirador. No trajeto eu falo, vamos para onde? Ele falou, vamos para o centro do Rio. Eu falei, o que é? O que está vendo? Ele falou assim, olha só, a situação é o seguinte, é um alvo que eu tenho, se trata de uma vereadora. Aí começou a contar a história. Eu não me lembro exatamente as palavras que ele falou, mas ele falou que se tratava da vereadora, deve ter falado o nome, tudo direitinho. Aí eu falei assim, mas o que é isso? É o quê? Você vai fazer, é por um dinheiro? O que é? Ele falou assim, não, isso é pessoal. 8 testemunhas prestaram depoimento no primeiro dia. Entre elas, policiais que participaram da investigação, a assessora de Marielle Franco, Fernanda Chaves, além de familiares da vereadora e de Anderson Gomes. Por volta da meia-noite, o julgamento foi suspenso por causa do cansaço dos jurados e foi retomado hoje de manhã com a fase de debates entre a acusação e as defesas. A acusação argumentou por 2 horas e meia. O promotor Fábio Vieira chamou os assassinos de gananciosos. Primeiro é uma impressão, né? Olha só, foi um crime de ódio, tudo mais. Ódio sim, ódio às pessoas que fazem a coisa correta, daquelas que,
por um traço sociopático, elas resolvem matar os outros por ganância. Porque o que tem aqui nesse processo é ganância. O promotor Eduardo Martins destacou que os réus só delataram o crime porque sabiam que seriam descobertos e porque queriam a redução das penas. Ele criticou o pedido de desculpas de Lessa. Que arrependimento é esse com algo em troca? Vocês já pediram arrependimento para alguém? Falar, eu quero o seu perdão se me der alguma coisa em troca? Porque é isso que eles fizeram. Eles são réus colaboradores. Eles não vieram se arrepender. Depois foi a vez das defesas, que apesar de terem 2 horas e meia disponíveis para falar, usaram pouco mais de 50 minutos. O advogado de Rony Lessa pediu uma condenação justa. O julgamento de hoje, eu peço a condenação de Rony Lessa. Acho que ele seja condenado de uma forma justa. Que ele responda na medida de sua culpabilidade. A defesa de Elcio de Queiroz disse que reconhece a gravidade do crime, mas que a culpa dele é menor que a de Lessa. A defesa reconhece a gravidade dos crimes que o Elcio praticou, tá? Mas o que a gente busca é que ele seja responsabilizado de acordo com a sua culpabilidade, tá? A culpa do Elcio é muito menor do que a culpa do Rony. Elcio era um trabalhador normal, vivia com a sua família. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio acompanhou o júri e disse que o caso se tornou uma prioridade para o MP. Esse histórico de policiais, ex-policiais envolvidos em crimes de homicídio é um histórico nacional e não é diferente no Rio de Janeiro. O importante é que, quando há envolvimento desses policiais, pode haver um prejuízo à investigação, principalmente no início dessa investigação, e isso acaba criando uma necessidade de uma atuação do Ministério Público. E isso aconteceu logo no início, com 3 ou 4 meses, o Ministério Público passou a atuar diretamente na investigação e assim foi possível chegar na investigação aos executores. Bom, nós vimos aí na reportagem da Natália Fonseca como foi o dia do julgamento e agora sim vamos ouvir a juíza Lúcia Gliotti em um momento da leitura da sentença. A sentença que será lida agora talvez não traga aquilo que se espera da justiça. Talvez justiça, que tanto se falou aqui, fosse que o dia de hoje jamais tivesse ocorrido. Talvez justiça fosse Marielle Anderson presente. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os 2 condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os 2 condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Encerrado o julgamento, familiares da Marielle e do Anderson conversaram com os jornalistas e voltaram a se emocionar. A Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial e irmã da Marielle, falou um pouco sobre a vereadora e também fez um desabafo. Vamos ouvir. Enquanto tiver sangue correndo nas nossas veias, enquanto nós estivermos vivos e vivos, a gente vai defender o legado, a memória de Marielle Anderson. As pessoas precisam parar de normalizar corpos sendo tombados nesse país. As pessoas precisam parar de normalizar uma criança que toma bala perdida, uma vereadora assassinada, uma pessoa negra que é tombada, uma dor que estava guardada no coração, no peito de cada homem e mulher que está aqui falando com vocês, de cada organização, de cada favelado e favelada, de quando a gente chega aqui e fala, já chegou mais um favelado, e vai chegar sempre. Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lutar.
As atenções se voltam agora para o julgamento no STF dos suspeitos de serem os mandantes do crime. São 5 réus: o deputado federal Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, o ex-chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, acusado de ajudar no planejamento do assassinato de Marielle, também de atrapalhar as investigações, o ex-PM Robson Calixto, conhecido como Peixe, que teria ajudado a se livrar da arma do crime, e o major Ronaldo Paulo Alves Pereira, encarregado de monitorar a rotina de Marielle. Uma pessoa já foi condenada por participação no assassinato de Marielle, é o Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha. Ele vai cumprir 5 anos de prisão no regime semiaberto. Ele é o dono do ferro velho que recebeu, fez o desmanche e descartou o carro usado no crime. Amanda, Augusto. Obrigada, Tony. Certamente será uma investigação, um julgamento muito mais complexo, né? Porque nenhum desses réus é réu confesso, mas são aí acusados de serem mandantes do crime, de um crime que aconteceu há mais de 6 anos, né? Você tentar revisitar, recuperar essas provas depois de tanto tempo. Mas hoje a justiça começa a ser feita no caso de Marielle e Anderson. O consumo nos lares brasileiros aumentou em setembro na comparação com o mesmo período do ano passado. O indicador da Associação Brasileira de Supermercados permanece alinhado às projeções do setor, que prevê um crescimento de 2,5% em 2024. A variação de preço de produtos considerados essenciais no dia a dia tem chamado a atenção dos consumidores nos supermercados. Se a gente for olhar mesmo, as coisas estão bem caras, né? Arroz, feijão, né? As coisas básicas dentro de casa, né? A Associação Brasileira de Supermercados mede as variações de preço com base numa cesta de 35 itens entre alimentos, bebidas e produtos de limpeza, higiene e beleza. As carnes de boi e de porco subiram mais de 3% em setembro. Café 4% e óleo de soja 3,5%. Já os ovos ficaram quase 2% mais em conta. Uma compra que você fazia de R$30, R$35, hoje você paga 80. A variação média nacional foi de 0,9%. As maiores altas foram no Centro-Oeste e no Sudeste. No Nordeste, os preços ficaram estáveis e no Norte houve recuo de 0,35%. De janeiro a setembro, os reajustes ficaram abaixo da inflação. Mesmo com alguns produtos mais caros, o consumo nos lares brasileiros cresceu quase 1% em setembro na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado de 2024, o indicador da Associação Brasileira de Supermercados também é positivo, alta de 2,5%. Recursos injetados na economia, como os repasses para o programa Bolsa Família para mais de 20 milhões de beneficiários e o montante de R$1 bilhão de restituição do imposto de renda ajudaram. O próprio consumidor, ele consegue se programar porque ele acaba recebendo essa previsibilidade. Do outro lado também, a gente tem, desde agosto de 2023, o menor índice de desemprego. Nos próximos meses, o pagamento do 13º salário e outros lotes de restituição do imposto de renda devem manter o consumo da população aquecido. Para 2025, uma das políticas do governo é ter um aumento real no salário mínimo. Então, sem dúvida que será um ano também de crescimento. Para manter o poder de compra sem prejudicar o orçamento, o consumidor busca alternativas. Vai variando, né? Variando. Compra mais barata, compra um pouquinho da outra e vai tocando barco. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou novas normas para advertências e mensagens que devem ser colocadas nas embalagens e mostruários de cigarros e de outros produtos derivados do tabaco. São 7 imagens com textos que alertam sobre os problemas provocados pelo fumo. Os fabricantes terão 12 meses para se adaptar às mudanças. A partir do dia 2 de novembro do ano que vem, as embalagens e expositores que não forem atualizados serão retirados de circulação. Obrigado por sua companhia nessa quinta-feira. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Uma ótima noite. Obrigada.